trago a memória e a devolutiva do seminário Interseccionalidade e Fatores Identitários na Saúde, que foi o nosso último seminário deste semestre, 2024.1, na disciplina Diversidade Étnica e Cultural na Medicina. Então, neste seminário, nossos estudantes do terceiro período, cursando a disciplina de diversidade na nossa UFPB, Danilo, Francisco, João Guilherme, Rômulo e também, digamos, eu participei um pouco do seminário na apresentação oral. Então, eles exploraram como diferentes aspectos identitários, como etnia, gênero, orientação sexual, status socioeconômico, interação e influência na forma de interseccionalidade, na saúde e no cuidado em saúde. Então, este encontro teve como objetivo ampliar o entendimento sobre a importância de uma prática médica inclusiva e consciente das realidades complexas de cada paciente, promovendo uma formação mais culturalmente competente para os futuros profissionais e uma visão voltada para a inclusão, voltada para a competência cultural. Então, eles abordaram a interseccionalidade dos fatores identitários na saúde, discutindo como diferentes dimensões de identidade interagem para moldar experiências distintas no acesso e na qualidade dos serviços de saúde. Compreendemos que cada um desses fatores não atua isoladamente. Ao contrário, eles se entrelaçam e eles produzem efeitos singulares que influenciam as trajetórias de saúde, os itinerários terapêuticos e as desigualdades nos cuidados oferecidos e recebidos pelos nossos usuários do sistema de saúde. A apresentação em si teve vários aspectos, né, muito importantes. Foi um seminário que consistiu, né, na seleção de tópicos extremamente relevantes dentro dessa temática. A apresentação em si, em termos de forma, foi muito bem cuidada, os slides bem preparados, uma excelente apresentação. E depois, né, houve reflexões e contribuições dos colegas e estudantes na discussão de grupo. Então, neste vídeo, eu pretendo revisar o trabalho escrito e também fazer comentários em relação, em forma de devolutiva, e deixando como memória, aqui neste vídeo, a apresentação, a exposição oral também. As reflexões e contribuições, eu vou sintetizar, não é? Também os desafios e aprendizados, mas inicialmente vou sintetizar o conteúdo, não é, da apresentação oral. E aqui estão João, Rômulo
Danilo, e eu estou aqui com mais um componente do seminário, porque dois integrantes do grupo faltaram, né, por motivos diversos, mas justificados. Então, no momento da apresentação, eu me agreguei àquele grupo para contribuir com a exposição, embora nada tivesse sido planejado previamente. Então, o conteúdo da exposição oral começou pela interseccionalidade em relação ao conceito desenvolvido por Kimberly Crenshaw, que aborda como múltiplos eixos de subordinação, como raça, cor, etnia, gênero, classe e vários outros fatores identitários interagem para criar desigualdades estruturais e dinâmicas. Eles também falaram sobre os determinantes sociais da saúde, foram depois os determinantes sociais da saúde, que são circunstâncias sociais, econômicas e políticas que influenciam a saúde das pessoas. E são circunstâncias, situações, condições reconhecidas, né, pela Organização Mundial da Saúde. Falaram também sobre o impacto na saúde em relação a como fatores identitários que podem ser de diversos tipos, né, de diversos conjuntos de fatores, né, como eu disse antes, raça, cor, gênero, classe social, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência, idade, né, são vários fatores identitários. Então, só um instante aqui. Pronto, agora sem ruídos externos. Então, como esses fatores influenciam o acesso e a qualidade da atenção em saúde prestada a esses usuários, e que são, em grande número, a prevalência muito grande de fatores identitários, principalmente em um país como o nosso, um país em desenvolvimento, né, e que ainda apresenta muitas barreiras e agravantes para vulnerabilidades, né? Então, eles mostraram alguns exemplos práticos, né, de, por exemplo, mulheres negras e pessoas trans negras enfrentam maiores desafios de saúde devido à combinação dessas vulnerabilidades. Então, foi, digamos assim, uma síntese da exposição oral. E eu fiz minha contribuição, né, falando no final que a teoria da interseccionalidade, que está muito enraizada no feminismo negro, descreve como estruturas ou processos institucionais que operam nas intersecções entre múltiplas identidades podem criar formas únicas de carga, de fardo, para aqueles que possuem múltiplas identidades que são marginalizadas ou alvo de discriminação na sociedade e também no sistema de saúde. Então, por exemplo, o fardo da pobreza pode ser substancialmente diferente para os negros do que para os brancos. E como a teoria da interseccionalidade, pode-se postular que aqueles que experimentam múltiplas marginalizações teriam um risco único,
que seria multiplicado, de experimentar resultados adversos em saúde, que não poderiam ser explicados apenas pelos riscos independentes conferidos por cada status, por cada identidade marginalizada isoladamente. Então, os teóricos argumentam que as investigações, digamos assim, sobre essas disparidades de saúde, que examinam identidades únicas, como a condição de pobreza apenas, sem considerar a intersecção com outras identidades, como raça e sexo, seriam restritivas, seriam análises restritivas. Então, tem havido um interesse crescente em usar a estrutura de interseccionalidade para formalizar a noção de que resultados adversos de saúde, devido a um status social, identidade ou característica socialmente minorizada ou marginalizada, podem ser ampliados para indivíduos com uma posição social, identidade ou característica marginalizada adicional. Então, muitos autores falam em adicional, mas há uma tendência a considerar que essa interação ela tem efeitos que são multiplicativos, se multiplicam e não se adicionam. E há autores que falam em adição, efeitos adicionais, outros falam em efeitos multiplicativos dessa interseccionalidade. Aqui está o trabalho escrito, aqui os componentes do grupo, o título Interseccionalidade de Fatores Identitários na Saúde. Bem, então aqui, como eu disse, em relação à parte expositiva, né, do seminário em sala de aula, eles começaram falando sobre interseccionalidade, e aqui eu vou pedir para que a assistente aqui, deixa eu ver onde é mesmo, assistente para ler em voz alta, né, porque isso vai me poupar disfonias posteriores. Conceituação. 1.1 Interseccionalidade. O conceito de interseccionalidade foi descrito pela feminista norte-americana Kimberlé Crenshaw, ao desenvolver sobre a marginalização estrutural das mulheres negras no artigo Desmarginalizando a Intersecção de Raça e Sexo. Uma crítica feminista negra da doutrina antidiscriminação, Teoria Feminista e Políticas Antirracistas, de 1989. De acordo com a autora, a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. Crenshaw, 2002, page 177. Desde sua elaboração, o conceito se expandiu para várias áreas, incluindo a saúde, para entender como múltiplos fatores identitários podem se sobrepor, resultando em desigualdades mais profundas. Na saúde, refere-se à maneira como diferentes aspectos da identidade de uma pessoa, como raça, gênero, classe, orientação sexual, etnia, deficiência e outros, se entrecruzam para influenciar suas experiências no sistema de saúde. Esses fatores podem interagir de forma complexa e cumulativa,
criando barreiras ou agravando vulnerabilidades em relação ao acesso, tratamento e resultados de saúde. Dessa forma, de acordo com Oliveira, 2020, reduzir a análise da saúde-doença-cuidado a um único sistema classificatório é inadequado, ao levar em consideração o caráter complexo em que se dá esse processo. 1.2 Determinantes sociais da saúde, DSS. Outro conceito caro para discussão é o de determinantes sociais da saúde, DSS, a qual é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como as circunstâncias nas quais as pessoas nascem, crescem, trabalham, vivem e envelhecem, e o amplo conjunto de forças e sistemas que moldam as condições da vida cotidiana. Essas forças e sistemas incluem sistemas e políticas econômicas, agendas de desenvolvimento, normas sociais, políticas sociais e sistemas políticos. 2009. Tais circunstâncias citadas são exemplificadas pela Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde, CDNSS, como sendo fatores sociais, econômicos, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que impactam a saúde da população e proporcionam o desenvolvimento de doenças e agravos. BUS 2007. 2. Impacto dos fatores identitários na saúde. Para avaliar esses fatores identitários, iniciamos a partir de uma breve pesquisa na literatura em que abordasse características consideradas como fatores identitários. A partir disso, sintetizamos esses fatores que remetem à primeira identificação desses grupos. Como exemplos temos raça e etnia, gênero, classe social mais baixa, orientação sexual, deficiência e idade. Quando avaliamos esses fatores isoladamente, sem muito esforço, é possível enxergar graves discrepâncias nos serviços oferecidos na saúde. A respeito da raça e etnia, sobretudo na população feminina, o preconceito e discriminação nos atendimentos favorece a reduzida adesão desse grupo nos serviços de saúde oferecidos e, desse modo, evidencia a população negra com altas taxas de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, muitas vezes relacionadas a desigualdades socioeconômicas e ao racismo estrutural. TIMI 2023. Quanto às questões de gênero e orientação sexual, mulheres e pessoas LGBTQ+ enfrentam preconceitos, violência, discriminação explícita e implícita ao acessar os serviços de saúde, evidenciando a maior dificuldade de acesso, sobretudo a população LGBTQIA+, aos atendimentos à saúde em comparação com o resto da população. Monteiro, 2022. A respeito das classes sociais mais baixas, essas tendem a ter um acesso reduzido a cuidados médicos de qualidade, menos poder para exigir seus direitos e enfrentam maiores dificuldades em prevenir doenças, pois frequentemente moram em ambientes com menos infraestrutura e serviços de saúde. Logo, a invariância das desigualdades em saúde, quanto pior a posição social, tanto pior a saúde, mantém-se verdadeira mesmo nos países mais avançados. Campos 2011. No que tange às pessoas com deficiência, enfrentam barreiras físicas e atitudinais no acesso à saúde. Isso é evidenciado em infraestruturas inadequadas e a falta de compreensão por parte dos profissionais sobre as necessidades específicas desses pacientes que agravam ainda mais as dificuldades. Clemente, 2021. A elaboração em questão de idade, naturalmente ocorre em função do etarismo que se manifesta em formas como desconsideração das queixas de idosos em consultas médicas quando nem mesmo olham para os idosos nas consultas, nas múltiplas formas de preconceitos que ocorrem pela população e pelos familiares, nas ilimitadas tentativas de inutilizá-los, por vezes por excesso de cuidado, que os limita e contribui para a invalidez. Desse modo, é inegável que as barreiras criadas por esses julgamentos em instituições e pessoal contribuem para um agravamento da saúde da pessoa mais velha, uma vez que essa dinâmica contribui para estresse, ansiedade e depressão. SAMI Saúde, 2023. 3 exemplos práticos de interseccionalidade na saúde.
A combinação de vulnerabilidades atuam de forma complexa na produção de iniquidades no âmbito social e na saúde. Oliveira et al., 2020. Assim, a compreensão de como cada um desses fatores pode desenvolver agravos no processo de saúde-doença rende leitura e produção extensas de pesquisas científicas. Como exemplo, tem-se a realidade das mulheres negras no Brasil, que apresentam qualidade de vida reduzida, em relação a homens e mulheres brancas. Oliveira et al., 2021. Há piora nesse indicador quando se relaciona a pobreza urbana e, nesse contexto, é comum encontrar na periferia famílias chefiadas por mulheres. Oliveira et al., 2020. Sendo assim, é compreensível o quanto a vulnerabilidade consegue se estender não apenas ao indivíduo afetado, mas a todo um grupo familiar dependente deste. Test. Outra população que enfrenta complexificação de agravos é a de pessoas transnegras, as quais o cuidado costuma existir apenas quando são implementadas ações estratégicas em nível de saúde pública, em vez de estratégias de prevenção e promoção. Nogueira et al., 2021. 4. A interseccionalidade e o trabalhador da saúde. A interseccionalidade aplicada ao trabalhador da área da saúde é fundamental para entender como diferentes fatores identitários, como gênero, raça, classe social, orientação sexual e etnia, afetam sua experiência de trabalho, suas oportunidades, e a forma como são tratados dentro do sistema de saúde. A interseccionalidade não só impacta os pacientes, mas também os profissionais de saúde, influenciando as dinâmicas de poder, as condições de trabalho e as desigualdades dentro do ambiente de saúde. 4.1 Relações entre interseccionalidade e o trabalhador da saúde. Para a realização da dinâmica no dia escolhido, nos dividimos em trios para abranger o maior grupo de usuários possível. Assim, logo começamos a abordá-los, nos apresentando e pedindo um pouco de seu tempo. 4.1 Desigualdades de gênero no trabalho. As desigualdades de gênero são um reflexo de sistemas mais amplos de poder e opressão no ambiente de trabalho da saúde. Segundo John Wacker, 2006, o gênero organiza as instituições de forma que as mulheres, apesar de serem maioria no setor de saúde, são frequentemente relegadas a funções de menor prestígio e remuneração. Wacker sugere que as desigualdades de gênero se manifestam não apenas na distribuição de papéis, mas também nas formas como o trabalho é valorizado, com homens ocupando a maioria dos cargos de liderança e especializações médicas, enquanto as mulheres ficam majoritariamente em funções assistenciais, como a enfermagem. 4.1.2 Racismo no local de trabalho. O racismo estrutural afeta significativamente trabalhadores da saúde que pertencem a minorias raciais. Segundo Fanon, 1952, a experiência da racialização coloca indivíduos negros e indígenas em posições de marginalização, criando barreiras que dificultam seu desenvolvimento profissional. Esses trabalhadores enfrentam microagressões cotidianas e racismo explícito, o que contribui para a criação de ambientes de trabalho hostis. Isso se agrava quando consideramos as experiências de mulheres negras, que, de acordo com Ox, 1981, estão na interseção entre o racismo e o sexismo, enfrentando múltiplas formas de discriminação. 4.1.3 Impacto da classe social. A classe social também desempenha um papel crucial na trajetória dos trabalhadores da saúde. Pierre Bourdieu, 1979, argumenta que o hábitos e o capital cultural de um indivíduo determinam suas oportunidades de mobilidade social e profissional. Trabalhadores provenientes de classes mais baixas têm menos acesso à educação continuada e especializações, o que perpetua as disparidades dentro do setor de saúde. Essa segregação de funções reflete as desigualdades sociais, com médicos e profissionais de maior qualificação sendo predominantemente de classes mais altas, enquanto trabalhadores técnicos e auxiliares geralmente vêm de classes sociais mais baixas. Enfermagem. 4.1.2 Racismo no local de trabalho. O racismo estrutural afeta significativamente trabalhadores da saúde que pertencem a minorias raciais. Segundo Fanon, 1952,
A experiência da racialização coloca indivíduos negros e indígenas em posições de marginalização, criando barreiras que dificultam seu desenvolvimento profissional. Esses trabalhadores enfrentam microagressões cotidianas e racismo explícito, o que contribui para a criação de ambientes de trabalho hostis. Isso se agrava quando consideramos as experiências de mulheres negras, que, de acordo com Ox, 1981, estão na interseção entre o racismo e o sexismo, enfrentando múltiplas formas de discriminação. 4.1.3 Impacto da classe social. A classe social também desempenha um papel crucial na trajetória dos trabalhadores da saúde. Saúde. Pierre Bourdieu, 1979, argumenta que os hábitos e o capital cultural de um indivíduo determinam suas oportunidades de mobilidade social e profissional. Trabalhadores provenientes de classes mais baixas têm menos acesso à educação continuada e especializações, o que perpetua as disparidades dentro do setor de saúde. Essa segregação de funções reflete as desigualdades sociais, com médicos e profissionais de maior qualificação sendo predominantemente de classes mais altas, enquanto trabalhadores técnicos e auxiliares geralmente vêm de classes sociais mais baixas. 4.1.4 Orientação sexual e identidade de gênero. Profissionais de saúde LGBTI+ enfrentam desafios específicos relacionados à discriminação com base em sua orientação sexual e identidade de gênero. Judith Butler, 1990, argumenta que as normas de gênero e sexualidade são construídas socialmente e que indivíduos que transgridem essas normas são marginalizados. No ambiente de trabalho da saúde, isso se manifesta em preconceitos explícitos e implícitos, que limitam as oportunidades de avanço profissional e criam ambientes hostis. Além disso, profissionais LGBTI+, que também pertencem a minorias raciais enfrentam discriminação interseccional, sofrendo por serem marginalizados em múltiplos eixos de opressão. 4.1.5 Imigração e etnicidade. Trabalhadores da saúde imigrantes enfrentam desafios adicionais devido à sua etnicidade e ao status migratório. Abdelmalik Sayad, 1998, destaca que o imigrante é frequentemente visto como outro, ocupando posições subalternas na sociedade. No setor da saúde, profissionais imigrantes qualificados podem acabar confinados a funções de menor prestígio ou remuneração, independentemente de suas qualificações. Além disso, enfrentam barreiras linguísticas e culturais, o que contribui para sua marginalização. Esses trabalhadores frequentemente ocupam as posições menos valorizadas e mais precarizadas, apesar de possuírem capacidades e habilidades iguais ou superiores às de seus colegas nascidos no país. Cinco soluções para abordar a interseccionalidade na saúde. De acordo com o Observatório da APS, 2024, devem-se realizar políticas identitárias a fim de promover a universalização do acesso à saúde. A partir delas, será possível defender os direitos a grupos historicamente oprimidos ou subrepresentados, que enfrentam desigualdades estruturais e requerem atenção específica. Para viabilizar a formulação de tais políticas, é necessário que haja coleta de dados sobre saúde para populações vulnerabilizadas. No entanto, os desafios são extensos e vão desde a dificuldade de implementar políticas específicas para essa etapa, quanto à insuficiência de recursos voltados para pesquisa e construção de plataformas. Por consequência, a compreensão das condições de saúde dessas populações e a formulação de políticas identitárias de saúde eficazes são limitadas. Limiters. A dinâmica consistiu em um rápido jogo de perguntas e respostas, em que nós fazíamos uma colocação sobre a dengue e suas formas de transmissão e profilaxia, e os usuários respondiam se aquilo era verdade ou não em sua concepção. Em seguida, nós entregamos um pequeno doce de agradecimento pela participação e um panfleto com algumas informações úteis, anexado abaixo, abrindo um diálogo para esclarecer as dúvidas e inquietações sobre o tema. 6 Considerações finais. Entende-se, portanto,
que a interseccionalidade reconhece que a saúde de cada indivíduo é moldada por uma complexa interação de fatores, como raça, gênero, orientação sexual, classe social e muito mais. Ignorar essas interseções perpetua desigualdades e resulta em atendimentos inadequados, particularmente para grupos marginalizados. Dessa forma, o estudo acerca da interseccionalidade no âmbito da formação médica se torna essencial, tendo em vista a necessidade de formar futuros profissionais capazes de permitir um cuidado mais inclusivo, culturalmente competente e eficaz, enxergando o paciente através de uma lente interseccional, sendo, então, possível observar as cargas emocionais e culturais que o paciente carrega consigo. Consigo. Por fim, vale ressaltar a importância que a cadeira de diversidade étnica e cultural na medicina, visto que só foi possível trabalhar sobre a interseccionalidade de fatores identitários, após as tantas apresentações feitas pelos outros grupos na mesma disciplina, o que corroborou para a eliminação de preconceitos intrínsecos, aos quais não percebemos os erros, assim como nos tornou mais competentes culturalmente para lidar com o que não está em nossa zona de conforto. Agradecemos, enfim, a docente Hilva, que nos conduziu ao longo desses encontros, sempre elucidativos, interessantes e de extrema importância para o grupo, como futuros médicos. Eu é que agradeço pela dedicação, pelo engajamento de todos e todas em cada etapa desse seminário e dos seminários anteriores. É muito gratificante ver o interesse e o comprometimento de vocês em refletir sobre temas tão essenciais para a prática médica e para a construção de uma saúde mais inclusiva e humanizada. Espero que essas discussões sobre essa discussão, né, sobre interseccionalidade não apenas contribuam para a formação de vocês, mas inspirem a prática futura, promovendo cuidados que considerem cada paciente em sua complexidade e em sua subjetividade. Então, continuem com essa curiosidade, esse espírito crítico, que são qualidades fundamentais para o seu desenvolvimento, tanto como estudantes de graduação em medicina, quanto posteriormente como médicos. As referências foram realmente muito bem colocadas, selecionadas, e cada um desses autores, como por exemplo Frantz Fanon, Judith Butler, Pierre Bourdieu, que vocês mencionaram mais, Bell Hooks, além, né, de inicialmente terem mencionado a Kimberly Crenshaw. Então, cada um desses autores contribui de forma única para o entendimento da interseccionalidade, oferecendo um referencial teórico para refletir sobre como identidades e estruturas sociais se entrelaçam e influenciam experiências de saúde. Então, Frantz Fanon explora os efeitos do colonialismo e do racismo na formação da identidade e da saúde mental. Então, a obra dele destaca as consequências psicológicas e sociais da opressão racial, fundamentais para compreender como o racismo impacta a saúde e o bem-estar das pessoas. E aqui eu fui recuperar anotações que eu fiz de uma leitura de uma obra sobre Frantz Fanon. E resgatei aqui dessas anotações, até fiz um print aqui e coloquei, porque é um autor pouco lido,
ele é tão influente, né? Um pensador, psiquiatra, militante anticolonial, mas ainda pouco lido e pouco reconhecido. Então, só fazendo um parêntese, Frantz Fanon nasceu em 1925 na Martinica, foi um influente psiquiatra, pensador, como eu disse. Ele se formou em medicina, se especializou em psiquiatria em Lyon, na França, e ele se envolveu profundamente nas lutas de sua época, principalmente na resistência argelina contra a colonização francesa. E seus escritos, né, como Pele Negra, Máscaras Brancas, também tem Os Condenados, né, que aqui eu coloquei, Pele Negra, Raça Branca, Os Condenados da Terra, aqui Alienação e Liberdade, tem um subtítulo, né? Escritos psiquiátricos. Então, essas obras de Fanon abordam os efeitos psicológicos devastadores do racismo e da colonização, que desestruturaram a psique dos povos colonizados. Então, defendendo experiências subjetivas de opressão compreendidas, né, por aqueles que não as vivenciam, Fanon trouxe à tona as complexas intersecções entre saúde mental, racismo e desumanização colonial. Então, mesmo com uma vida curta, ele viveu até os 36 anos, né? Ele morreu por leucemia em 1961, como coloco aqui. Ele trouxe, né, à tona complexas intersecções entre saúde mental, racismo e desumanização colonial. Então, ele deixou esse legado essencial para entender as relações entre identidade, opressão e resistência. E ainda carece de maior leitura e reconhecimento. Então, eu comecei a ter contato com o autor por meio de um outro livro, né, que é um livro sobre ele, né, e não dele, que é Direitos Humanos, Saúde Mental e Racismo. Diálogos à luz do pensamento de Frantz Fanon. Então, esse livro foi o meu primeiro contato, né, com o trabalho de Frantz Fanon, né, e tenho também o livro Pele Negra, Raças Brancas. Também posso até fazer uma síntese desse livro posteriormente. E ele disse o seguinte, né, que eu fiz essa anotação aqui de uma citação literal dele, que ele colocou: acredito sinceramente que uma experiência subjetiva pode ser compartilhada por outra pessoa que não a vivencia. E não pretendo jamais sair dizendo que o problema negro é meu problema. Frantz Omar Fanon. Então, realmente é um autor muito importante e aqui, por ocasião aqui da menção a Frantz Fanon, né, nesse trabalho, então eu resolvi resgatar, né, sobre Frantz Fanon nessas anotações que eu fiz há bastante tempo, né, recuperei, fotografei e coloco aqui nesse, digamos assim, nesse parêntese, né, nesse parêntese. Bom, eu tinha feito algumas anotações aqui, mas para tornar a apresentação não tão longa, não é, que já está passando de 30 minutos, então essa parte eu não vou comentar, porque foi mais um adendo, né, essa parte de práticas de cuidado e suporte foi mais um adendo que eu havia feito ao seminário. Mas importante aqui continuar aqui essa análise e mencionar esses autores colocados no referencial teórico, que foram muito bem selecionados. Então, também aqui no referencial teórico tem a referência, acho que aqui tem no próprio texto, né? Aqui de Frantz Fanon,
aqui o grupo colocou a referência ao livro dele em inglês, em francês, aliás, né? O livro dele de Pele Negra, Máscaras Brancas, que foi publicado em 1952. E aqui Bell Hooks. O Bell Hooks também é uma feminista negra que aborda o impacto do patriarcado, do racismo e das desigualdades sociais, defendendo uma perspectiva interseccional que considera raça, gênero e classe, né, na interseccionalidade. Então, a abordagem de Bell Hooks, a americana Bell Hooks, é essencial para entender essas dinâmicas de poder, afetando o acesso e a qualidade do cuidado em saúde. Então, outro dia, no Clube do Livro, eu comecei a seguir, né, e passei a participar recentemente. O Clube do Livro, nós lemos um livro importante de Bell Hooks, né, que aborda, eu até coloquei uma síntese aqui no canal sobre esse livro, que aborda, né, a questão importante de que todos nós podemos ser feministas, independentemente, né, de qualquer outro fator. Também vocês mencionaram o Pierre Bourdieu, né? Pierre Bourdieu é muito mais assim, o seu trabalho é muito mais disseminado, né? Bourdieu introduz conceitos de hábitos, né? Capital e violência simbólica, e analisa como desigualdades estruturais moldam práticas e percepções. Então, sua teoria permite que a gente compreenda como a estrutura social e o capital cultural das pessoas, dos indivíduos, influenciam sua experiência também no sistema de saúde. Vocês mencionaram Judith Butler, né, que questiona as normas de gênero e identidade, enfatizando sua performatividade e o papel das estruturas de poder. Então, a obra de Judith Butler amplia a compreensão sobre como as normas sociais e de gênero moldam as interações no contexto da saúde, promovendo um cuidado mais inclusivo e sensível às diversas identidades. Então, esses autores que vocês selecionaram para compor o referencial teórico do trabalho, em conjunto, né, oferecem uma visão ampla e crítica sobre as interseccionalidades que permeiam a experiência de saúde e enriquecendo a formação dos estudantes, a formação de vocês para um atendimento mais justo e inclusivo. Então, voltando aqui à análise, né, o trabalho de vocês foi muito bem escrito. Tem alguns trechos que eu não entendi quando vocês falam de dengue, quando vocês falam também de outros aspectos que eu não compreendi, talvez tenham ficado ali por erro de digitação. Mas vamos avaliar, né, o conteúdo do trabalho em si, né? Então, o trabalho de vocês destaca a importância de considerar a interseccionalidade na saúde para entender como diferentes fatores identitários se sobrepõem e influenciam as experiências de saúde. Então, eu observei que vocês deixaram claro que ignorar essas intersecções perpetua desigualdades e resulta em atendimentos inadequados, principalmente para grupos, né, que têm interseccionalidade, que sofrem um efeito multiplicador, né, da marginalização. E a aplicação do conceito de interseccionalidade, né, é essencial tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde, promovendo um cuidado mais inclusivo e culturalmente competente. Então, a aplicação da interseccionalidade que vocês fizeram nas políticas, né, de diversidade e inclusão também foram muito bem apresentadas e escritas, né? Também a interseccionalidade como um fator crucial para a análise de relações sociais no trabalho, como vocês mencionaram, né? De que
muitas vezes, por exemplo, as médicas, elas têm uma menor, né, posição ou cargo, ou buscam especialidades, né, de menor status social, considerando essa questão ainda um tanto quanto duvidosa, né? Mas, assim, vocês mostraram também essa questão de gênero na, na profissão médica. Então, concluindo, vocês nos fizeram entender que a interseccionalidade é vital para criar ambientes mais inclusivos e equitativos, tanto em contextos corporativos, né, da própria profissão médica, quanto sociais. E ao reconhecer e abordar as múltiplas camadas de identidade que cada indivíduo carrega, é possível desenvolver políticas e práticas que promovam a maior justiça social e igualdade. Então, muito bem, foi o trabalho, tanto escrito quanto a exposição oral que vocês fizeram, foram excelentes, né? E, claro, a nota será máxima tanto para a parte escrita como a oral. Como eu coloquei aqui, foi um trabalho bem feito, né? E trabalhos bem feitos precisam ser valorizados, principalmente em relação a uma temática tão importante. Então, parabéns ao grupo, Francisco, Rômulo, João e Danilo, né? E obrigada, né, por nos proporcionar, né, a leitura, né, e a assistir à apresentação que vocês realizaram agora no nosso último seminário da disciplina neste semestre. Então, assim, encerro aqui este vídeo de devolutiva e de memória desse nosso seminário.